Posso dizer que me sinto de fato em casa. E obrigada, aproveitando a oportunidade, por toda a recepção, por todo o calor, por toda a torcida, sabe? Por cada oração, por cada aconchego. Tudo isso faz muita diferença. E vocês são diferenciados, né? Persevere é diferenciado. Vamos dar uma pausa para essa igreja abençoada, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, seu capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o 10. Vamos ler. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando, ele se pôs em pé e andou, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Graças a Deus por essa palavra. O Senhor me deu um tema, e o tema é o fogo que desperta o propósito. E eu falei: Jesus, por que isso? E ele falou: existem coisas que vão ser despertas através do louvor, através de uma palavra motivacional, mas existem propósitos que só serão despertos através do fogo de Deus. E nós estamos diante de um texto incrível. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E Lucas, ele é cronista e universalista. Cronista porque ele é um cara fenomenal e que narra as histórias com muitos detalhes. O texto que nós lemos é, de fato, uma comprovação disso. Nós temos o horário, nós temos o objetivo, nós sabemos o que eles iam fazer, nós temos o coxo, sabemos o horário, nós sabemos por que o coxo estava ali, quanto tempo ele era coxo. Nós sabemos exatamente tudo, porque Lucas, ele narra tudo com muita riqueza de detalhes. E isso é, de fato, o motivo de ele ser cronista. E universalista, porque Lucas, ele, na visão dele, todas as pessoas tinham que ter acesso às boas novas, não só os judeus. Então, ele queria levar Jesus para todas as pessoas, independente de classe, raça, religião. Então, por isso que ele era universalista. E agora, a gente está diante de um texto incrível. O Senhor, ele falou muito comigo a respeito de Atos 2 também. Todos nós sabemos que quando o Senhor visita, o Espírito Santo visita com o fogo aquelas pessoas que estavam assentadas e reunidas, unânimes, em um só propósito e em um só pensamento. Nós sabemos que se isso aconteceu foi por um motivo. Na verdade, eu tenho 2 motivos. Primeiro, foi por conta da promessa. Joel havia falado isso e o Senhor cumpriu, através da profecia de Joel, aquele movimento que aconteceu em Atos 2. E o outro motivo é: o fogo só desceu, o fogo só foi manifesto, porque havia unanimidade. O fogo só foi aceso porque havia unidade. E antes do milagre do coxo, nós temos uma manifestação do Espírito Santo através da unidade que incendiou o coração de Pedro e de João, que fizeram ele olhar para o coxo de uma forma totalmente diferente que todas as pessoas que passavam pela Porta Formosa olhavam. Então o Senhor falou comigo: Natália, existem coisas que só serão mudadas,
existem pensamentos que só serão mudados através do fogo do Espírito Santo e da unidade. Quando eu falo de unidade, eu lembro de Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos... É como o óleo derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Sabe o que isso significa? O salmista, ele está comparando a unidade com o santo óleo da unção. Isso significa que a unidade atrai a unção de Deus. Quando eu olho para Atos 2, eu vejo todo mundo sentado e reunido, unânimes. Bom, se eles não estivessem unânimes, o céu poderia ser manifesto? Sim, porque Deus não depende de ninguém, de pensamentos diferentes de ninguém, para operar o que Ele quer operar. Mas quando eu estou posicionado em unidade, em alinhamento, eu consigo trazer o céu para perto com muito mais facilidade. E aí o Senhor falou comigo, a unidade, ela atrai o fogo. A unidade atrai unção. Um só pensamento, um só objetivo, uma só visão. Igreja, vocês lembram de Atos 12, verso 5? Pedro foi preso por Herodes e ele está dentro da cadeia, cercado com os maiores soldados. Mas em contrapartida tinha uma igreja unânime, orando e intercedendo. E a unidade e a intercessão manifestou a mão de Deus dentro da cadeia. Pedro saiu pela porta da frente. Agora me explica, um homem de alta periculosidade, por pregar o evangelho, está preso por Herodes injustamente, mas era uma pessoa de alta periculosidade. Mas a mão do Senhor foi lá, através de uma igreja que estava orando, através de uma igreja que estava unânime. Então o Senhor falou comigo, além de trazer a unção e o fogo, a unidade também, ela vem junto e ela traz a libertação. A unidade atrai unção, a unidade atrai fogo e a unidade atrai libertação. Só que não foi só a unidade, é a unidade junto com a intercessão. Você não tem ideia do que uma intercessão pode fazer. Todos os grandes milagres que o céu fez, que o céu operou na Bíblia, as pessoas estavam unidas e intercedendo. E aí, o fogo desceu. E o fogo desceu. O Senhor hoje, Ele quer ativar. Eu estava na minha casa lendo isso. E o Senhor falou comigo, eu quero ativar um espírito intercessor neles. Eu quero ativar um espírito unânime neles. Unanimidade e intercessão. Unanimidade e intercessão. Não há cadeia que fique de pé quando a igreja está unida e intercedendo. Não há prisão emocional, não há pensamento negativo, não há nada que impede o mover de Deus diante de uma igreja que está unida e intercedendo. Unida e intercedendo. E eu queria te convidar, eu sei que isso é fora da caixa, mas eu queria que você curvasse a cabeça onde você está e que você pedisse para Deus, Deus, ativa em mim um espírito intercessor. O espírito intercessor vai livrar você de muitas cadeias. O espírito intercessor vai livrar a sua casa da morte. O espírito intercessor é capaz de mudar a história de quem anda do seu lado. O espírito intercessor é capaz de quebrar algemas e cadeias. O espírito intercessor é capaz de fazer grandes coisas. E eu queria que você curvasse a sua cabeça de verdade e que você começasse a interceder por áreas que são necessárias, por
Essa é a palavra de Deus para nós. E agora a gente vai entrar no texto. De Atos 3. O fogo foi aceso, a unidade estava ok, estava tudo certo. E eles se juntaram, pegou um no braço do outro e falaram: vamos orar, porque a gente precisa dar manutenção ao fogo que foi aceso. O Senhor vai te tocar muito aqui, mas talvez Ele fale melhor com você na intimidade. O Senhor pode te ativar aqui, mas talvez as madrugadas sejam mais intensas. Manutenção do fogo. A igreja precisa ter o fogo aceso no coração. E tudo que eu peço para Deus é que, Senhor, pode tirar qualquer coisa. O Senhor pode fazer qualquer coisa. Só não tira o desejo de buscar a Tua presença. Pode fazer o reboliço que o Senhor quiser. Pode me usar como exemplo em várias áreas, porque o Senhor faz isso. Só não tira o fogo do meu coração. Porque, sério, gente, sem fogo no coração, a gente é como um animal que vegeta. A gente não sabe nem raciocinar direito. E o Senhor hoje, Ele quer ativar a intimidade dentro do seu coração e diz para você aqui hoje: filho, não me busca só no domingo, não. Tem um quarto. E eu coloquei os meus anjos no seu quarto. Eu coloquei os meus anjos. Tem uma madrugada de intensidade, filho. Os maiores mistérios serão revelados lá. As maiores experiências serão lá. E aí eles vão juntos. Subiram juntos. Unidos. Para orar. Os cristãos, os primeiros cristãos tinham esse hábito de ir adorar a Deus no templo de Jerusalém na hora da oração. E aí eles vão. Eles estavam cheios. Coração queimando. Vamos orar, vamos orar. E enquanto alguém ia orar, alguém também ia para o templo. Enquanto alguém ia porque o fogo estava aceso no coração, alguém ia carregado. Porque nem perna para andar tinha. Enquanto alguém ia para buscar a presença de Deus, alguém ia para pedir esmola. Alguém ia porque era a única coisa que ele sabia fazer. Ir para a porta. Não é nem para o templo, ir para a porta. E aí quando eu olho para o coxo, gente, eu tenho dois pensamentos. O coxo, ele não era só coxo, ele era cego. Existem cegueiras que a dor traz para a nossa vida. Às vezes, existem pessoas que estão tão acostumadas a viver naquilo que elas não têm a capacidade de enxergar um novo horizonte. Que elas não têm capacidade de ter uma outra visão e falar: poxa, será que eu consigo? Eu acho que tem como. Mas a dor, ela faz isso com a gente. Ela faz a gente enxergar as coisas no mesmo ângulo toda vez, toda vez, toda vez. E sabe qual que é o pior? Que é a segunda coisa que eu penso? Além de ele ser coxo e cego, não fisicamente, mas emocionalmente, ele também estava cercado de pessoas que davam manutenção ao estado de miséria dele. Porque se ele só conseguia pedir dinheiro na porta do templo porque alguém levava ele. Ele só conseguia ficar lá como um ser desprezível porque alguém ia lá e levava ele. E o Senhor me fez uma pergunta, e hoje Ele te faz a mesma pergunta.
como está a sua visão e com quem você está andando. Porque existem situações difíceis que nós temos desde o ventre. Existem sequelas emocionais, e a pastora sabe muito bem disso, e ela falou sobre isso na mensagem anterior, e eu prestei muita atenção nela. Existem pessoas que de fato não conseguem enxergar e se acostumam com aquilo. Porque é a dor, é o sofrimento. Mas o Senhor tem uma palavra hoje para você. E Ele te diz: filho, se você não consegue enxergar um novo ângulo, eu coloco pessoas com a chama acesa no coração para te mostrar um novo ângulo. Porque ele só estava ali porque tinha alguém que falava assim: vamos, bora lá, receber um dinheirinho para você não ficar morrendo de fome. Mas aí eu pensei, pastora, lembra daquele paralítico que tinha amigos? Os 4 amigos? O que eles fizeram, né, pastor? Eles pegaram e subiram no telhado e entraram. Olha a diferença de amizade. Enquanto tem gente que dá manutenção ao seu estado de miséria, Deus tem para você pessoas que te levam para perto de Jesus. Cuidado com as pessoas que você anda. Cuidado com o tipo de pensamento que você absorve. Tem pessoas que conhecem muito bem a sua fraqueza e o seu estado atual, mas te fazem pensar o contrário. Porque 2 coisas eu penso: ou essa pessoa, ela mesma que te dá conselho, precisa de conselho de cura, ou essa pessoa não quer te ver crescer, ou essa pessoa não quer te ver prosperar. Mas o céu hoje abre a sua visão, e o céu diz para você: toda paralisia vai cair por terra hoje. Porque antes das pernas se movimentarem, a visão tem que ser aberta. Antes de eu correr na presença e saltar e ser curado para entrar no templo sorrindo e as pessoas olharem para mim e falar: cara, olha o que Deus fez na vida dela, eu primeiro preciso mudar o meu nível de amizade. Eu primeiro preciso tomar alguns posicionamentos. E agora eu olho para Pedro e João, eu já estou encerrando. Eu olho para Pedro e João. Ele olha. Gente, presta atenção. O texto diz, eu vou ler para vocês não acharem que eu estou falando. Verso 3. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. O que isso quer dizer? Que não foi Pedro e João que viu o coxo. Foi o coxo que viu Pedro e João. Tanta gente passando e ele viu Pedro e João. Tem alguém te vendo. Tem alguém que reflete, que vê você refletindo Jesus. Tem alguém que vê você vivendo o extraordinário de Jesus. Tem alguém que está te olhando. E o céu falou algo muito forte comigo. O céu vai te dar demandas. O céu vai colocar demandas nas suas mãos. E é por isso que o tema é o fogo que desperta propósito. Porque talvez nem você sabe o propósito que você carrega. Mas o céu vai te dar demandas. Tem alguém te olhando. O céu vai enviar gente ferida para você. O céu vai enviar pessoas que não sabem nem o que pensar para você. O céu vai enviar pessoas e situações horrendas para você resolver. Mas você vai resolver porque você tem um coração queimando pelo Espírito Santo. Você não vai ficar se perguntando o que eu faço agora diante dessa situação. Você não vai fazer isso. Porque o céu já vai te dar autoridade para resolver. Escuta. Pedro, eu imagino que o coxo olha e fala: ei, dá uma esmola. Pedro anda para trás. Eu imagino que ele não olha para o coxo. Desculpa, pastor André, mas não sei se o senhor pensa comigo. Mas eu não acho que o Pedro ele fica em pé olhando para o coxo. Na minha visão, a Bíblia não fala isso, mas eu gosto de imaginar que ele fez isso aqui, ó. E fixou. A Bíblia fala que ele fixou os olhos. Sabe o que é isso? Isso, Jaque, é comportamento de quem vive em unidade. Você falou isso comigo, pastora? Eu só consigo fixar os olhos se eu sei o que é isso.
quando ele fixa os olhos, o que o coxo fala já não importa mais, porque ele consegue ver a alma. Ele olha a alma e ele fala: agora olha para nós. Sabe o que Pedro está fazendo? Ele está fazendo com que o coxo seja visto. Familiaridade, dignidade, tudo que o coxo não tinha. Ninguém olhava para ele, no mínimo dava uma esmola. Mas o céu te vê hoje. Eu não sei qual era da sua vida que está mendigando, e eu falo isso na autoridade no nome de Jesus. Mas o céu vê essa área hoje. Você não vai passar desapercebido pelo céu. E eu louvo a Deus que essa igreja tem essa visão de fixar os olhos. Porque quando você entrou aqui, você já foi visto pelo céu e por nós. O céu está te vendo. O céu está de olho em você. Ele fixa os olhos e fala: olha para nós. Sabe, quando eu olho essa frase, olha para nós, eu penso em várias coisas. O que Pedro estava querendo dizer? Bom, a Bíblia não diz, mas eu gosto de imaginar que talvez Pedro estivesse olhando para o coxo dizendo: cara, sendo sincero, a única diferença entre eu e você é Cristo. Porque, sendo sincero, se eu não tivesse Ele, eu estava do mesmo jeito que você. Então olha para cá, o que Ele fez comigo. Às vezes, a gente coloca a nossa melhor roupa e vem pra cá. A gente cumpre a escala. Mas a diferença da gente, pra quem tá lá fora no baile funk, é Jesus. A diferença da gente, pra quem tá em um estado vegetativo, é Jesus. E ele falou: olha pra nós. E o coxo, gente, Lucas descreve isso com muita riqueza de detalhes. Olha esses detalhes. E aí, o coxo olha e fica olhando atentamente, esperando receber alguma coisa em troca. Olha atentamente, esperando receber. Agora me responda: o coxo estava errado em esperar alguma coisa? Sim ou não? Não. Talvez ele estivesse errado e nem tanto em esperar esmola. Porque na realidade eu nem culpo ele. Ele só vivia isso, fazendo isso. Então era o mínimo que ele esperava. Mas se Pedro desse dinheiro para ele, se Pedro desse esmola para ele, ele iria parar de pedir esmola? No outro dia de manhã, ele ia ser carregado para a porta do templo. É por isso que quando você pede algumas coisas para Deus, Ele não te dá. Porque Ele sabe que isso não vai mudar você. Isso vai mudar um pouco da situação, vai dar um alívio, vai remediar. Mas Deus não quer remediar. Deus quer mudar o modo como você vive. E Deus falou comigo: é por isso que eu não te dou. Eu quero mudar o modo como você pensa, o modo como você vive, a forma como você enxerga as coisas. E enquanto você não enxergar as coisas do jeito que eu quero, você vai ficar sem ter o que você me pede. E é muito forte, dói muito pensar nisso. Mas Deus não quer fazer manutenção do seu estado de miséria. Leva isso para casa, porque eu apanhei primeiro. Mas Deus não quer dar manutenção ao seu estado de miséria. Primeiro, mude as suas companhias. Segundo, reveja os seus conceitos. Perceba o seu estado de miséria e reconheça que você precisa de cura. E depois, viva o extraordinário de Deus. Pra finalizar, gente, que eu tô nervosa. Deixa eu olhar meu esboço aqui, senão eu esqueço tudo. Todo mundo sabe que eu esqueço, né, pastora Bia? Então, sobre o coxo é isso. É sobre se olhar. É sobre se autoavaliar. Tem jeito. Não é porque a situação tem anos que não tem jeito.
Tem jeito sim. Tem saída sim. Pedro não tinha só uma palavra, ele tinha um braço estendido. E eu vou finalizar agora. Pedro, ele fala assim: levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o texto diz que o coxo saiu andando. O texto diz que ele, depois de liberar a palavra, pegou o braço direito e tomou o coxo. Ele não deu alternativa para o coxo não levantar. Ele tomou o coxo. E depois que o coxo estava em pé, os ossos começaram a vir para o lugar. As coisas começaram a funcionar. E o céu falou comigo: eu vou acender o fogo no seu coração através da unidade, da intercessão. E quando eu acender esse fogo, você vai concluir demandas até o final. Você não vai pegar uma demanda, vai liberar uma palavra e vai virar as costas e vai embora. O céu vai te dar uma demanda para você pegar do início, do meio e no fim. O céu vai confiar em você para liberar algumas responsabilidades. E eu falo isso para quem tem propósitos aqui adormecidos e talvez você nem perceba e nem saiba o nível do propósito que você carrega. Mas o céu, além de acender esse fogo, ele vai: filha, pega, coloca a mão no arado e vai até o final. Quando tiver tudo certo, você volta e faz tudo de novo com outra pessoa. Faz tudo de novo com outra situação. Faz tudo de novo. Eu estou do seu lado. Eu queria que você ficasse de pé. Jesus. E eu queria fazer algo diferente. Queria que você, não sei se tem um costume aqui, pastor, mas puder pegar na mão da pessoa que está do seu lado, ou se o Espírito Santo tocar no seu coração para você ir até alguma pessoa. O que nós vamos clamar aqui hoje é por intercessão e unidade e fogo. E se você entrou aqui e se considera um coxo, paralisado emocionalmente em outras áreas da sua vida, nós temos uma palavra para você: levanta e anda. Mas você não vai levantar sozinho, nós temos um braço aqui direito para te estender. Isaías 41, eu sou o teu Deus e te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo, eu sou contigo. Você não está sozinho no meio dessa turbulência, você não está. Existe uma igreja posicionada e intercedendo por você. E é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos clamar pelo fogo de Deus e nós vamos clamar pelo nível de intercessão aqui. E eu quero levantar a voz em oração. E eu queria que você orasse aí, dizendo: Senhor, ativa em nós, ativa em mim um espírito intercessor. Eu não posso